O nosso protagonista, chamado Yeon Seong, era apenas um caçador normal de rank C+. Entretanto, sua vida muda completamente quando um dia uma constelação oferece um contrato para ele. Apesar das condições muito ruins do contrato, ele aceita, pois queria ficar mais forte. Assim, ele é mandado para um lugar chamado Abismo para treinar e se tornar servo dessa constelação. Entretanto, ele acaba sendo pego em uma tempestade de mana, sendo jogado para um lugar desconhecido do abismo. Acreditando ser tudo apenas um treinamento preparado pela constelação, ele começa a se aventurar pelo abismo. Esta é a parte 16. Caso ainda não tenha visto as outras partes, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista acaba convidando Elizabeth e Anthony para aprenderem artes marciais. Elizabeth pergunta se ele só vai ensiná-los assim. Anthony questiona se tem alguma condição suspeita nisso, e Yeon Seong pergunta que bobagem estavam dizendo, onde não pretende fazer nada desse tipo, e se não quiserem aprender, então era só esquecer. Elizabeth fala que se ele ensinar, ela também vai ensinar ele, e Yeon Seong questiona o que ela vai ensiná-lo. Ela responde que é magia. O gato fala que é uma boa ideia. A constelação dos sonhos também concorda, e a deusa da balança também cautelosamente recomenda que ele tente aprender. Todos falam que isso é porque, nesse ritmo, ele vai se tornar um idiota que não sabe nada além de artes marciais. Após pensar um pouco, Yeon Seong aceita e diz que quer aprender magia de cura. Os dois não dizem nada, e Yeon Seong pergunta se ambos não sabem como usar essa magia, e se questiona quem está disponível para isso. Elizabeth pergunta para onde ele estava indo, e questiona se ele realmente precisa aprender habilidades de cura, quando ele poderia simplesmente deixar recuperação para os curandeiros, já que ele é um causador de dano e precisa se concentrar em atacar. Yeon Seong se pergunta se deve pedir isso à deusa da balança que segue à frente, já que ela pode ter habilidades de cura. No território da constelação da deusa, Yeon Seong pergunta se ela está livre agora. Rapidamente, a deusa responde que tem bastante tempo. Assim, Yeon Seong diz que quer aprender magia de cura e pergunta se ela pode ajudá-lo. A deusa responde dizendo que pode fazer isso. Com isso, Yeon Seong aceita e a deusa fica bastante feliz. Em seguida, o sistema informa que a deusa da balança que segue à frente concede o quinto círculo a ele, cura da deusa. Yeon Seong pensa que essa é uma habilidade de ranquear, mas será difícil usar logo de cara. A deusa se desculpa dizendo que, devido a seu poder existencial estar muito fraco agora, é difícil para ela conceder muita autoridade. Yeon Seong diz que se é muito difícil para ela, não precisa fazer isso. A deusa diz que ele deveria ser seu servo originalmente, então ela deveria pelo menos fazer isso, e pede para ele esperar um pouco, pois tem certeza que tem algo para ele. Yeon Seong fala que está tudo bem e pensa que não deveria pedir mais nada dela no futuro. No dia seguinte, no auditório principal dentro do clã, Ernest fala que todos já estão reunidos e pede para ativarem. Em seguida, é informado que a masmorra da Torre Sem Fim está sendo criada no mundo alternativo, deixando todos bastante surpresos. Yeon Seong pergunta se ela é famosa, já que nunca tinha ouvido falar dessa masmorra. A Torre Sem Fim é tão difícil que aniquilou vários caçadores há dezenas de anos. Enquanto o primeiro andar é de rank F, os ranks dos monstros aumentam conforme se sobe. Foi uma masmorra de rank A que explodiu no final porque ninguém conseguiu concluí-la. Ernest diz que, para o treinamento desta vez, o caçador que alcançar o andar mais alto da torre será o vencedor. E é claro que agora é mais difícil do que quando a masmorra apareceu pela primeira vez. Um dos caçadores pergunta quantos andares tem. Ernest não responde e apenas diz para eles darem seu melhor pelo próximo mês. Após isso, eles começam a se perguntar como vão concluir essa masmorra e questionam se deveriam formar equipes agora. Um deles fala que é baseado em registro individual, então por que formariam equipes? E Yeon Seong pergunta se essa masmorra é tão horrível assim.
Elizabeth confirma, dizendo que há um motivo pelo qual essa masmorra não pode ser limpa. Yeon Seong pergunta se alguém já fez raid em equipes. Elizabeth diz que não, que ninguém se uniu, e também há um boato de que a dificuldade aumenta quando várias pessoas entram juntas. Yeon Seong se pergunta quem fez essa masmorra, pois é incrível, o gato estava pedindo para ele não se impressionar com esse tipo de coisa. Yeon Seong fala que, de qualquer forma, acha que é melhor formar uma equipe. Elizabeth fala que assim vai ficar mais difícil. Yeon Seong diz que acredita que concluir com uma equipe trará mais benefícios para eles. Anthony fala que já disse antes que nenhum caçador vai querer se juntar. Yeon Seong pergunta a Elizabeth o que ela acha. Ela responde que não custa nada tentar. Anthony fala para não confiar nela, pois ninguém sabe o que ela pode estar tramando. Yeon Seong pergunta se ele vai se juntar e rapidamente Anthony confirma. Yeon Seong se pergunta se deve chamar Richard também. Anthony se questiona por que fez isso. Ao olhar ao redor, Yeon Seong percebe que uma garota estava usando uniforme escolar. Ao usar sua habilidade para analisá-la, ele descobre que essa garota atualmente é serva de uma constelação, porém ele não sabe quem é. Ele também descobre que, além disso, ela tem uma habilidade de ranquear rara e se chama Ileia. Em seguida, Elizabeth pergunta para quem ele estava olhando tão intensamente e questiona se era aquela garota, onde pela roupa dela deve ser uma das alunas da Ivy League. Yeon Seong pergunta o que seria isso. Elizabeth responde que há muitas escolas particulares ensinando despertados ultimamente. Entre elas, a mais popular seria a Ivy League. Rapidamente, Anthony fala que não precisa esconder, pois se formou na Ivy League. Yeon Seong pensa que não perguntou nada. Em seguida, percebe que ela estava olhando para eles e vem falar com eles, porém ela fala outro idioma. Yeon Seong se apresenta e pergunta se ela não sabe falar inglês. Ela responde que não sabe falar inglês, mas questiona como ele conhece a sua língua, dizendo que é de um povo minoritário. Yeon Seong responde que tem uma habilidade para isso, mas pensa que na verdade é o poder de uma constelação. Após isso, ele pergunta se ela sabe falar outra língua, e Leia responde que sabe falar russo, mas não pode usar por causa do seu contrato, e também sabe um pouco de coreano, porque ela gosta bastante de K-pop. Elizabeth questiona em qual idioma eles estavam falando. Anthony responde que não sabe do que eles estavam falando, mas parece bem animados. Yeon Seong pergunta para qual constelação ela serve, e Leia se desculpa dizendo que fez um contrato com a constelação para não revelar. Yeon Seong comenta que parece uma constelação com regras complicadas, e também fala que estão formando uma equipe para concluir a masmorra, e pergunta se ela não estava interessada em se juntar a eles. Ela fica bastante animada, dizendo que se puder participar, gostaria de lutar ao lado deles. Yeon Seong diz que ela é bem-vinda e fala que vai ser inconveniente se não puderem se comunicar com ela, então diz para falarem em coreano. E Leia fala que não é tão boa em falar coreano, e Yeon Seong diz que de qualquer forma eles têm um dispositivo de tradução, então deve ser bom o suficiente. Em seguida, Smallwood chega e fala que gostaria de se juntar a eles também. Em outro lugar, no território do Avatar imbatível do treinamento, na Fortaleza de Sangue, Yeon Seong fala para Odaigon que precisa que ele vá a um lugar junto com ele. Rapidamente, Odaigon confirma, pensando que o mestre finalmente está procurando por ele, com isso tem certeza de que uma grande crise aconteceu. Assim, fala para os orcs não relaxarem no treinamento só porque ele não está por perto. Ao chegar na Terra, ele descobre que vai para uma masmorra falsa, onde precisa dele para uma raid de masmorra de treinamento. Odaigon pensa que estava acreditando que seria um grande evento, mas isso já era o bom o suficiente. Anthony pergunta se Odaigon é só um caçador bonitão, onde as pessoas deveriam ser como ele, já que é bonito e incrível. Elizabeth questiona porque ele desapareceu do treinamento antes, perguntando se foi desclassificado. Odaigon se irrita e fala que vai mostrar para eles do que realmente é capaz. Yeon Seong o para e fala que Odaigon vai fazer o papel de um intake no grupo, pois ele é um healer.
Odaigon pergunta por que disse isso, e Yeon-seong questiona se ele não sabe usar magia de cura. Odaigon confirma, mas diz que é especializado em outra coisa. E Yeon-seong fala para ele usar apenas magia de cura desta vez. Sem escolhas, Odaigon confirma. Ao entrarem, Yeon-seong fala que antes da raid quer mostrar uma coisa a eles. Em seguida, ele mostra livros de artes marciais para iniciantes que seu mestre, o avatar imbatível do treinamento, deu como presente e diz para eles pegarem se quiserem. Ao olhar, Elizabeth pensa que os títulos parecem bem ridículos. E Yeon-seong fala que a constelação diz que se eles conseguirem aprender isso, ele preparará mais outros livros também. Elizabeth diz que está tudo bem e agradece a ele, e Leia pergunta se isso é de graça. Elizabeth responde que ele quer ensinar artes marciais de graça, e Leia pergunta por que ele faria isso e questiona se ele é um molenga. Elizabeth fala que não é isso. Pouco tempo depois, vários monstros aparecem, e Yeon-seong fala que vai mantê-los sob controle enquanto os distrai. Rapidamente, ele vai para trás das criaturas e dizima várias com sua espada. Com isso, seu grupo consegue eliminar facilmente todos os monstros. E Yeon-seong pensa que Leia é capaz de derrotar essas criaturas mais facilmente do que ele pensava. Smallwood fala que todos são bons e que não precisam fazer muito. Anthony diz que teria feito ainda melhor sozinho, mas isso não é tão ruim. E Yeon-seong fala que parece que terminaram o primeiro andar e diz para irem para o segundo. Ao chegarem no próximo andar, rapidamente se deparam com os monstros. Logo em seguida, Odaigon usa a magia de grande ilusão do engano, um tipo de magia ilusória que destrói a mente dos monstros. Após isso, Yeon-seong com suas habilidades dizima vários monstros facilmente, mas em seguida aparecem monstros de classe B, javalis de elite, e essas criaturas acabam ignorando Yeon-seong e vão em direção ao seu grupo. Devido a isso, Elizabeth e Leia tentam parar esses monstros. Elizabeth fala que vai demorar para ativar a magia, então vai com as técnicas de espada para iniciante. Assim, ela consegue jogar a criatura para trás e finalizá-la com magia, e Leia também consegue eliminar a outra criatura com artes marciais. Ela pensa que artes marciais é uma habilidade poderosa. Elizabeth pensa que artes marciais são muito boas e fáceis de usar também. E Yeon-seong fala que fizeram um ótimo trabalho cuidando daqueles javalis, assim fala para irem para o próximo andar. No terceiro andar, eles enfrentam homens lagartos azuis, os derrotando sem dificuldade também. No quarto andar, eles têm que enfrentar um monstro de classe B, o Wyvern de gelo. Logo em seguida, o Wyvern lança um sopro neles. Elizabeth pergunta por que eles não sofreram nenhum dano. Odaigon responde que isso é normal e diz que essa é uma antiga magia de círculo que é totalmente diferente do que os humanos usam, a magia de um rei. E Yeon-seong fala para todos se concentrarem na batalha. Com isso, eles começam a atacar essa criatura e com o passar do tempo conseguem derrotá-la. E Yeon-seong fala para continuarem assim e irem para o quinto andar. Elizabeth estava um pouco surpresa por conseguirem concluir tão rapidamente. No quinto andar, Elizabeth expressa preocupação e se pergunta que tipo de monstros vão aparecer dessa vez. Pouco tempo depois, o monstro aparece, onde era uma Banshee. E como é um espírito, a maioria dos ataques não funciona nela, e Yeon-seong pensa que é uma batalha perfeita para treinar. Logo em seguida, a Banshee dá um grito, atordoando todo o grupo, e Yeon-seong fala para Odaigon curá-los, então usa os passos celestiais para ir rapidamente em direção à criatura. A Banshee tenta acertá-lo, mas Yeon-seong desvia de tudo sem dificuldade e consegue acertar um golpe, porém a Banshee não é eliminada e o joga para trás. Yeon-seong pensa que vai precisar de mais que um golpe para eliminá-la e pede a ajuda de Odaigon. Sem pensar duas vezes, Odaigon vai na direção dele. Elizabeth questiona como ele pode parar de usar sua magia de recuperação no meio disso tudo, mas em seguida percebe que a magia ainda estava funcionando. Smallwood questiona se ele é capaz de usar magia de recuperação de alto nível enquanto se move, onde nesse nível ele é considerado um healer de classe especial.
Yeon Seong fala para lançar magia de fortalecimento nele, algo que seja forte o suficiente para funcionar na Banshee. Em seguida, Odagon usa vários buffs em Yeon Seong e assim ele vai para cima da Banshee novamente, dando um golpe diretamente nela. Ele pensa que magia de fortalecimento é muito mais forte do que esperava, tanto que não tem problemas em lutar mesmo enquanto está sob restrição, e devido a isso, ele elimina essa criatura rapidamente. O sistema informa que a masmorra foi concluída e assim o mundo alternativo termina. Elizabeth fica surpresa pela masmorra já ter sido concluída. Após isso, os outros vão até um dos instrutores dizendo que não faz sentido que a masmorra da Torre Sem Fim tenha só 5 andares. O instrutor fala que tem certeza de que mencionou que seria diferente da torre original. Em seguida, Ernest fala que os caçadores que passaram deviam se preparar para ir para Nova York, onde uma nova masmorra apareceu e como o clã responsável por ela falhou, agora é a vez da Icarus tentar. Todos ficam felizes, pois iriam em uma batalha real agora. Em outro lugar, na costa leste dos Estados Unidos, Yeon Seong e seu grupo chegam. Ele pensa que tem bastante gente. Ernest pergunta qual é a classe da masmorra. O outro responde que inicialmente era de classe B, mas por causa da falha de antes ficou mais difícil. Ernest diz para não subestimarem essa masmorra e pergunta quantas pessoas são permitidas. O outro responde que são 300 pessoas e 23 já entraram. Em seguida, o sistema informa que a clarividência foi ativada e assim Yeon Seong começa a ver uma visão, onde caçadores começam a falar que tem um traidor. Outro fala que a constelação do deus demônio está neste lugar com um caçador que fez um contrato com ela e era tudo uma armadilha. Após isso, Yeon Seong pensa que isso significa que tem alguém entre os caçadores que fez um contrato com a constelação do deus demônio. O gato pede para ele ter cuidado, onde se ele entrar na masmorra, ele não vai poder ajudar. Se um servo entra em uma masmorra, a constelação não pode fazer nada além de observar. O mesmo acontece com a constelação do deus demônio, mesmo que seja forte. O gato diz que até as constelações se preocupam com isso, assim pede para ele ter cuidado. Yeon Seong fala que está tudo bem, já que a constelação está entrando pessoalmente na masmorra. Pouco tempo depois, Elizabeth pergunta se eles gostariam de tomar algo antes de entrarem. Yeon Seong nega, dizendo que tem medo de perder seus músculos, mas diz que é brincadeira, onde só não gosta de álcool e se fosse um shakezão de whey protein, então tomaria. Em seguida, Leia pergunta se essas pessoas não vão planejar. Yeon Seong pensa que Leia é uma serva de uma constelação. Com isso, se questiona se ela quem fez o contrato com a constelação do deus demônio, embora o olheiro do clã tenha verificado os detalhes dela antes. Assim, fala para ela se estiver tudo bem, poderia ir com eles. E Leia questiona se ele quer que ela vá junto com eles. Yeon Seong confirma. Após isso, eles começam a entrar na masmorra. Elizabeth pergunta onde estão, já que entraram no portal, mas por que estavam no lugar assim? Em seguida, o sistema informa que o Santuário da Derrota e da Preguiça testará os desafiantes. Com isso, o vento do caos está soprando e separando os desafiantes, e Yeon Seong pensa que isso é ruim. Após isso, ele é mandado para outro lugar sozinho e acaba se deparando com outro caçador que já estava dentro. Ele pede para Yeon Seong um pouco de água, e Yeon Seong pergunta de qual clã ele era. Esse cara revela que é da New York Fires, chamado Aranhais. Yeon Seong também se apresenta, ele pergunta se não viu outro caçador do seu clã. Yeon Seong responde que não viu. Em seguida, o cara pergunta se ele é aquele caçador famoso coreano, usuário de artes marciais de Las Vegas. Yeon Seong fala que acha que não deveriam estar conversando agora e pergunta o que aconteceu. O cara responde que ele deve conseguir adivinhar pelo jeito que esse lugar estava. As pessoas que entraram na masmorra primeiro, no momento em que entraram, se separaram como fez momentos atrás. E enquanto estavam procurando por seus companheiros, foram atacados pelos monstros. Além de perder a arma, caiu e quebrou a perna.
Yeon Seong fala que deve ter sido um cão do caos de duas cabeças, e com isso deve ter sido muito difícil tentar se teleportar depois disso. O cara pensa como esperado do clã Icarus, ele até sabe informações sobre o monstro. Esse cara pergunta se ele não viu o esquadrão de resgate da New York Fires do lado de fora. Yeon Seong responde que não viu ninguém. O cara comenta que tem certeza de que o exterior não sabe nada sobre a situação atual, e isso vai ser um grande problema. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!